O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio da boa nova de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos esta parábola. O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo, junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando, e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: o noivo está chegando, ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram e prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: dá-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: de modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor ir comprar aos vendedores. Enquanto elas foram comprar o óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento. E a porta se fechou. Por fim chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo, eu não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia e nem a hora. Palavra da salvação. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Podem sentar um pouquinho. Em termos práticos e em termos humanos, estas virgens previdentes faltaram com a caridade. Não é? Onde já se viu, por que elas não dividiram o óleo que elas levaram com as outras? Mas se a gente analisar friamente, vai dizer: nossa, que mulherada ruim, né? Não quiseram dividir o óleo com as outras. Mas não se trata de partilha. Não se trata de partilha. Se trata de se manter vigilante. Se trata de manter vigilante. E note como que isso é para nós uma realidade desafiadora. Por quê? Se a gente tem, vamos olhar em termos de pecado, se a gente tem alguns pecados que a gente precisa vencer, a gente faz uma luta terrível para combater aquele pecado X ou aquele pecado Y, não é? De repente, por 10 segundos de descuido, a gente se fracassa, a gente cai e tem que começar tudo de novo. Ou não é assim com vocês? Vocês não passam por isso? Ou é só eu? Então notem, se em termos de conversão acontece assim, então nós temos que estar preparados o tempo todo. E estar preparado o tempo todo significa nos ocupar com as coisas de Deus. A gente se ocupa com tanta coisa. Não é? Vocês também são assim ou não? A gente se ocupa com tanta coisa. E aquilo que realmente é necessário, a gente não consegue perseverar. A gente não consegue ser constante. Notem que aí vai descambando uma série de outras coisas. Vai puxar esse novelo, a gente vai tirar daí coisas. Tudo resolveria
se nós mantivéssemos vigilantes. Em outras palavras, o que significa vigilância? Claro, você já sabe disso, que é vida de oração e que a lâmpada acesas é a vida de oração que nós temos que ter. Isso não precisa explicar mais, você já sabe disso. Mas, para nós significa não nos distrairmos com as coisas deste mundo. Não nos distrairmos com as coisas deste mundo. E com que facilidade a gente se distrai, não é? A gente acorda de madrugada para rezar a quaresma de São Miguel com o Frei Gilson. Ou com o Instituto Hesed, né? Reza bonito. Ai, que beleza, que espetáculo. Consegui levantar de madrugada para rezar o rosário com o Frei Gilson, né? Preparando para a festa de São Miguel Arcanjo daqui uns dias. Né? Bom, aí a gente faz todo esse sacrifício e durante o dia da gente só Deus sabe, né? As pessoas com quem a gente convive, com as pessoas com quem a gente conversa. No final da noite, no final do dia, lá no início da noite, quando a gente for fazer o nosso exame de consciência de novo, para dormirmos tranquilo, termos uma noite de sono, a gente fica pensando, oh meu Deus do céu, como que eu pude fazer isso tudo durante esse dia? Não é? Sim, com vocês não é assim, né? Vocês são mais santos. Então notem, como que a gente se distrai com coisas que na maioria das vezes não nos edificam. Né? E aí a gente se dá o direito ainda de achar que essas virgens previdentes foram injustas com as outras colegas que não levaram óleo suficiente. Ela custava dividir um pouquinho, mas notem o que elas dizem. Se nós dividimos o nosso óleo que trouxemos de reserva com vocês, ficaremos nós e vocês sem o óleo. Então é preciso a gente se colocar em estado de prontidão, estado de alerta. A parábola de ontem é boa também para isso, né? Se o dono da casa soubesse que a hora que o ladrão vinha, não deixava que arrombasse a sua casa. O Filho do Homem virá. A gente está ouvindo isso, né? Faz tempo. E desde Paulo, na carta aos Colossenses, ele já falava, 1 Tessalonicenses, né, que nós estamos ouvindo essa semana, ele já falava que o Senhor está voltando. Se naquele tempo o Senhor já estava voltando, a gente pensar que se passaram alguns anos, né, então esse tempo se encurtou um pouco mais. Né? De repente ele chega aí. É como aquela brincadeira que eu faço da morte. Né? O padre pergunta aqui na igreja e também para as pessoas que estão em casa, você gostaria de morrer agora? Eu digo, você tem medo da morte? Você vai dizer, não. Eu, padre Samuel, não tenho medo da morte. Mas pergunta se o padre gostaria de morrer agora. Não. Mas de jeito nenhum. Que negócio é esse? Imagine, se eu morrer agora já com as coisas, um monte de coisa que eu preciso resolver que eu não resolvi ainda. Né? Se o Senhor me chama da agora para a madrugada, vai aumentar mais de 300 anos o tempo que eu vou ficar no purgatório. Então, o padre está brincando, mas o assunto é sério. A vigilância, né, que nós precisamos estar. E a gente precisa redobrar a atenção, porque a gente perde o estado de graça, né, por um piscar de olhos. Por um piscar de olhos. E aí é todo o processo de novo, né? Tem que começar tudo de novo, inicia do zero e vai. Né? É igual fazer atividade física, né? Eu pratico natação. Faz uns meses que eu não vou. Voltei essa semana, quase morri. De cansar. E de exercício que eu estava acostumado a fazer, fazia com tranquilidade, terminava, estava suave, né? Pleno. Agora,
terminei, quase que tive que pedir ambulância para levar eu embora. Como que a gente perde condicionamento físico porque deixou de praticar? A vida de santidade é assim também. É assim também. É treino, é treino, é treino, é treino, é treino, igual na natação. Para você ganhar 1 milésimo de segundo, tem que treinar muito. Tem que treinar uns 4 meses para me recuperar o meu 1 milésimo de segundo que eu perdi. A vida espiritual é assim. Sem ascese, sem sofrimento, sem luta, sem suar a camisa, a gente não consegue evoluir. Aí a gente vem naquilo que Paulo diz na primeira leitura, que me chamou atenção. Meus irmãos, eis que vos pedimos, exortamos no Senhor Jesus, aprendestes de nós como deveis viver para agradar a Deus. Você sabe como você deve viver para agradar a Deus? Sim ou não? É lógico que você não vai falar nem que sim nem não, né? Porque se você disser que sim ou se você disser que não, você já está fazendo a avaliação de você mesmo. A gente sabe o que a gente tem que fazer para agradar a Deus. E a gente faz. Saber é uma coisa, fazer é outra coisa, totalmente diferente. O Paulo é mais cruel, ele vai mais além. Olhe lá. Versículo 2 do capítulo 4 da primeira carta aos Tessalonicenses. Como deveis viver para agradar a Deus? E já estáis vivendo assim. Muito bem. A comunidade ganhou estrelinha. Muito bem. Vocês já fizeram bastante coisa, já sabem o que tem que fazer. E já estão vivendo assim. Parabéns. Estão de parabéns. Porém, contudo, entretanto, todavia, fazei progressos ainda maiores. A gente passa por uma experiência forte, a gente passa por uma experiência de Deus nas diversas realidades da vida da gente, e a gente, quando faz aquela experiência, a gente quer converter até o periquito. A gente quer pregar o evangelho para o cachorro da vizinha. A gente quer pregar o evangelho para os peixes, igual o Santo Antônio. Está num ânimo, de repente esse ânimo vai apagando, a gente vai perdendo entusiasmo, a gente vai perdendo a graça. Acontece uma decepção na comunidade com alguém, acontece algum imbróglio com alguém na comunidade, a gente já fica chateado, e fica remoendo, e que adianta ir na igreja? A gente vai na igreja todo dia e ainda assim começa a passar por isso. Não vou mais na igreja, lá só tem gente falsa. Venerável Fonton Shin dizia, é mesmo, é verdade, tem lugar para mais um. Pode vir você também, que tem lugar para mais um. Mas a gente se estagna, a gente fica parado naquilo que a gente já conseguiu, de 30, de 40, 50 anos de caminhada que a gente está na igreja, a gente já sabe de cor e salteado todas as leituras, porque de 3 em 3 anos elas se repetem. A gente já sabe de cor e salteado o que o padre vai falar de acordo com as leituras, o padre vai falar isso, e vai, A gente já calcula e a gente acha que tudo isso que a gente conseguiu é mais que suficiente para entrar no céu. Eu dizia ontem na missa, novena de Santa Teresinha, eu rezei ontem lá em Piedade. Eu falei assim, o que é mais fácil reunir pessoas? Para um churrasco ou para uma missa? O que vocês acham? O que é mais fácil reunir pessoas? Para um churrasco, né? Lógico. Fala que vai ter um churrasco lá.
não precisa levar nada, que a carne é de graça. A bebida à vontade, a carne é de graça. O que acontece? Vai até gente que nem era para ir. Comer de graça. Convida esse povo para ir para a missa. Aí eu fico pensando, e se Jesus voltar numa hora de uma festa dessa? Quem será que vai para o céu? Quem estava na missa ou quem estava no churrasco? Sabe o que é triste? E quem estava no churrasco é capaz de ir para o céu e a gente não. Porque a gente está na missa, é capaz da gente ir no purgatório ainda. Então, note a necessidade que a gente tem de uma conversão constante e de um comprometimento profundo com o nosso Senhor. Do progresso que a gente teve até aqui, certamente a gente já deu um passo grande, a gente cresceu até o momento que nós estamos. Mas a gente não pode se contentar com isso. A gente não pode achar que isso é tudo e que só isso já é suficiente. Fazei progressos ainda maiores, conheceis de fato as instruções que temos dado em nome do Senhor Jesus. Esta é a vontade de Deus. Vivei na santidade, afastai-vos da impureza. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal. Cada um saiba tratar o seu parceiro conjugal, vida familiar. Com santidade e respeito, sem se deixar levar pelas paixões. Traduzo para você paixões. O que Paulo está dizendo quando ele fala paixões? Ele está falando, não citado, mas ele está falando dos pecados capitais, que Paulo e os padres da igreja chamam de paixões desordenadas. A mãe de todos os pecados, e traz em si sempre uma prole, pecado capital, a soberba, a preguiça, a gula e a preguiça. Todos os outros são filhotinhos desses três. Soberba, gula e preguiça. Se você fizer um exame de consciência profundo, você vai perceber. Se você tem outros pecados capitais, eles são filhotinhos desses três primeiros. Então, quando Paulo fala na sua carta, ele fala de paixões, ele fala disso também na carta aos Romanos. Quando ele fala de paixão, entenda pecados capitais. São capitais porque são pecados mães, são pecados principal, são pecados que geram outros pecados. E que todos nós, os cometemos. E nem todos nós analisamos quando nós vamos confessar. Todos nós temos, mas quando vamos confessar a gente não faz uma análise profunda dos pecados capitais e das consequências dos pecados capitais que a gente tem vindo. Paulo exorta, antes sem se deixar levar pelas paixões, como fazem os pagãos que não conhecem a Deus. Por isso eu disse que se o Senhor voltar durante uma missa e tem um povo do lado de fora da igreja reunido para um churrasco, é capaz das pessoas que estão lá no churrasco se salvarem e a gente não. Por quê? Para as pessoas que estão no churrasco, muitos não conheceram, muitos não foram evangelizados, muitos não souberam desta notícia. Nós fomos. Nós sabemos, nós aprendemos, nós escutamos alguma coisa sobre isso. Que ninguém nessa matéria prejudique ou engane o seu irmão, olha lá. Porque o Senhor se vinga de tudo, como já vos dissemos e comprovamos.
Deus não nos chamou à impureza, mas à santidade. Portanto, desprezar esses preceitos não é desprezar um homem, e sim o próprio Deus, que nos deu o seu Espírito. Então, traduzo para vocês o que Paulo está dizendo. Se é que precisa de tradução, porque já está tudo claro aqui, né? Mas Paulo está dizendo assim, quando nós não vivemos a santidade, em todos os aspectos da nossa vida, com a radicalidade do Evangelho, nós estamos desprezando o próprio Deus. É Paulo que está falando. Se você quiser ficar bravo, fique bravo com Paulo. Daí, quando chegar lá no céu, você conversa com ele. Se você fizer o que ele está falando, você pode conversar com ele lá no céu. Se você não fizer, você vai ficar sem resposta, porque se você for para outro canto que não seja o purgatório ou o céu, lá ele não vai. Mas se você for para o céu, certamente ele está lá. Aí você pode confirmar. Paulo, é o seguinte, essas coisas que você falou lá, vamos conversar. Acho que isso coloca uma série de questionamentos para nós. E esses questionamentos, felizmente, não serão ninguém a responder. Não é o padre que vai responder, não é nenhum teólogo, não é nenhum intelectual. Essas perguntas, esses questionamentos, somos nós que teremos que responder diante de Deus. Nós e Ele, no tete a tete. Então, que nós sejamos vigilantes e estejamos prontos, porque o Senhor pode chegar a qualquer momento. A qualquer momento o Senhor pode chegar. E quando o Senhor chegar, eu quero estar preparado para com Ele estar. Eu quero estar preparado. Deus me dê tempo suficiente para me converter e a graça necessária para corrigir os meus pecados, para que Ele não me encontre dormindo quando Ele chegar. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.